Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elétrica, né? A gente vai fazer um vídeo referente aqui ao motor, né? Na verdade a gente vai fazer uma sequência de vídeos. A gente tem até postado alguns vídeos, né? Mas eles não ficaram na sequência, algumas pessoas não estavam encontrando os vídeos. E aí a gente vai deixar todos eles postados na sequência, né? Referente aqui ao motor. O que é que a gente vai verificar? Potência ativa, aparente, reativa, torque e força tangencial aqui desse motor com base nas informações que estão aqui indicadas, né? Essas informações são informações que aparecem na placa do motor, né? Exceto o diâmetro do eixo do motor, porque aí realmente tem que medir o diâmetro dele, do eixo, né? Que acaba sendo o elemento de transmissão ali do mesmo. Mas essas informações vêm aqui na placa do motor. E aqui no caso, as informações que a gente tem destacadas é exatamente essa primeira indicando que ele é um motor trifásico. Aqui a potência, né, na ponta do eixo dele, né, 5,2 CV. A tensão 380 volts. A corrente dele, né, para essa tensão 7,8 amperes. O fator de potência, né, no caso aqui 0,8. O fator de potência que seria a mesma coisa do cosseno de φ. A eficiência, 92%, diâmetro do eixo, 3/4 de polegada e a rotação do mesmo, 1760 RPM. Bom, então vamos começar aqui pela potência ativa, né? Para calcular a potência ativa, vou colocar aqui como sendo P ativa. A potência ativa, você consegue calcular ela. Tem duas formas, na verdade, de calcular a potência ativa. Vou mostrar primeiro, né, que é muito comum, o qual leva em consideração a tensão, né, ou seja, você vai ter a tensão, multiplicado por raiz de 3, né, ou seja, a raiz de 3 eu vou colocar aqui 1,7. Você vai ter esse valor também multiplicado pela corrente, né? Um detalhe importante, né, quando você vai fazer esse cálculo, você tem que ficar atento com a tensão que você vai utilizar, porque normalmente, exemplo, um caso como um motor desse, normalmente você vai ter o fechamento para 220 e para 380 e cada um dos fechamentos vai ter uma corrente ali específica, né? Então, no caso, você deve utilizar a corrente aplicada à tensão escolhida. Nesse caso aí, a tensão 380, corrente 7,8, conforme está aí descrito, né? E é importante ficar atento com as informações da placa do motor que está sendo utilizado. Bom, então vai ser a tensão multiplicada por raiz de 3. Essa questão do raiz de 3 aparece exatamente pela defasagem, né, conforme as bobinas, né, já que é um sistema trifásico, né? Então entra essa raiz de 3, a corrente, e entra também o cosseno de φ, né, que nesse caso aí dá 0,8, né, 0,8. Então esse é o cálculo referente à potência ativa. Eu já vi alguns livros, na verdade não foram nem livros, né, mas materiais na internet mesmo, trazendo esse cálculo, colocando também a eficiência, né, a eficiência. Só que na verdade a eficiência ela não entra aí nesse cálculo, né? Você pode utilizar a eficiência, né, para o outro cálculo que eu vou explicar, que também chega à mesma base de resultado. Bom, então no caso aqui, vou fazer a multiplicação. No caso, só fazer a multiplicação, o resultado ele já é em watts, né? 380 multiplicado por 1,7 multiplicado por 7,8 multiplicado por 0,8 vai dar aproximadamente aqui 4.040, né, watts. Ou seja, essa aqui seria a potência ativa do motor, né? Seria essa aqui a potência ativa dele, 4.040 watts. A outra forma de você calcular a potência ativa é utilizando a eficiência mecânica, né? E a potência dele indicada aqui em CV convertido para watts, né? Então vou colocar aqui. Então o que é que acontece? Você pega esse valor de 5,2, né? No caso aí está aparecendo 5,2 CV, e converte ele para watts, né? Seria a primeira parte, né? Um CV é aproximadamente 736,5 watts, né? Seria aproximadamente aí um CV. Como são 5,2 CV, é só multiplicar 5,2
multiplicado por 736,5, né? Vai dar, vou colocar aqui do lado, 5,2 CV igual a 3.830, né? Aproximadamente 3.830 watts. E aí, feito isso, você pega esse valor e divide pela eficiência, né? Então, no caso, vai ficar 3.830, né, watts dividido pela eficiência, né, convertido em decimal, né, no caso está 92%, vai ficar aqui 0,92. Né? Você vai ver que o valor ele fica bem próximo, né, ali de encontrar, né? 3.830 dividido por 0,92 deu aqui, ó, cadê? Aproximadamente 4.160 watts, né? Então é outra fórmula aí outra forma de você chegar aí ao resultado final da potência ativa, né, do motor, né, fazendo exatamente essas duas formas, né? Da potência ativa, levando em consideração a tensão, a raiz de 3, a corrente e o cosseno de φ, e o outro pegando a potência mecânica em watts, né? Se tiver em CV ou HP, converte para watts e divide pela eficiência mecânica para chegar ali ao valor, tá bom? Então, fica aqui as duas formas para você encontrar aí a potência ativa do motor. Então é isso, valeu!